A Força do Destino, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 6, capítulo 41. Havia coisas que não eram muito comuns no século em que Denise vivia. Atropelamento era uma delas, já que não havia mais motoristas humanos. Os carros eram todos automáticos, controlados por computador, e flutuavam alguns centímetros acima do chão, sempre dentro da velocidade permitida, respeitando todas as leis de trânsito. Mesmo assim, a imprudência de alguns pedestres podia, em raras ocasiões, provocar algum tipo de acidente que não costumava ser fatal. Os episódios catastróficos também eram incomuns. À medida que o ser humano desenvolveu o intelecto e com ele a compreensão de seus próprios processos kármicos, o sofrimento físico foi deixando de existir, substituído por escolhas mais produtivas, voltadas a atividades pessoais compatíveis com as inclinações individuais e, ao mesmo tempo, a preservação do bem comum. Os hospitais, em menor número, atendiam mais os casos de nascimento e óbito, além de enfermidades menos graves provocadas pelos conflitos internos entre o eu verdadeiro e o eu performático. Muito raramente surgiam casos um pouco mais graves, que demandassem algum tipo de cirurgia normalmente sem qualquer dano irreversível ao corpo somático, quase nunca levando os pacientes à morte. As doenças aflitivas e fatais dos séculos precedentes haviam sido erradicadas. AIDS, tuberculose, dengue, ebola, hepatite, pneumonia, câncer e outros de efeitos devastadores tornaram-se parte dos anais históricos da medicina. Amputações eram inexistentes. Erros médicos, uma lembrança nebulosa do passado. Por mais que as doenças houvessem sido erradicadas, algumas dificuldades pessoais ainda persistiam. O ser humano encarnava não mais para sofrer, mas para se reencontrar consigo mesmo. O descrédito, a obrigatoriedade de expiação, processo iniciado nos últimos anos do século XX, conduziu a humanidade à certeza de que a libertação da dor se encontrava não na expiação pelo sofrimento, mas na conscientização de que seriam os verdadeiros valores do espírito, tais como amor, respeito e honestidade. As culpas renitentes levavam ainda a alguns processos doloridos de crescimento, embora a dor estivesse muito mais relacionada à mente e às emoções do que ao físico. O mundo existe para que o ser humano aprenda o verdadeiro sentido da palavra amor. Para isso é necessário desapegar-se das ilusões que o escravizam aos desejos. Somente após o domínio dessas ilusões é que a humanidade será verdadeiramente livre, pois a liberdade implica em desembaraço não apenas de prisões físicas, mas das prisões morais que enclausuram a razão. A liberdade se inicia com a noção de que todo ser humano tem o direito de ir e vir, sem ser impedido, de fazer suas próprias escolhas, de viver sua vida do jeito como bem entender, mas isso tem um limite, o limite do respeito. Cada um só deve avançar até onde começa a invadir a liberdade alheia. O segundo passo na conquista da liberdade é um pouco mais difícil. Trata-se do desapego aos valores da matéria, que inclui pessoas, objetos e conceitos. O amor aos entes queridos não implica em recusa à aceitação da perda, seja ela pela morte ou pela distância. Ninguém pertence a ninguém, nem filhos, nem pais, nem amantes, nem mesmo os animais. As relações existem para o desenvolvimento do amor, não do apego e nem da posse. Deixar ir é a maior prova de amor que se pode dar, independentemente da tristeza e da saudade, que são sentimentos próprios de quem ama. Desespero e negação, ao contrário, revelam imaturidade espiritual. O mesmo se aplica aos objetos, como dinheiro e bens materiais. Perdê-los é uma ilusão tão grande quanto conquistá-los. As coisas materiais pertencem ao mundo e são utilizadas por concessão da ordem universal. Tanto é verdade que, quando o ser desencarna, elas ficam por aí, transferindo-se aos herdeiros e sucessores. Ninguém as carrega para outra vida, só o que se leva daqui são as atitudes, as ruins para serem posteriormente transformadas, as boas para servirem de exemplo à transformação daquelas. Desapegar-se dos conceitos é tarefa ainda mais árdua,
que requer exercício diário e disponibilidade para a apreensão de novos valores. Os preconceitos gerados pela sociedade infiltram-se na mente humana de tal forma que ultrapassam anos e séculos, até que consigam ser superados. O preconceito de qualquer espécie, de raça, cor, credo, condição social, econômica, opinião, sexo, sexualidade e outros, ainda tira no caminho da humanidade os obstáculos mais difíceis de se vencer. Estar à frente deles representa um grande passo rumo à verdadeira libertação. Por fim, o desapego mais difícil vem dos valores internos, dos vícios que envenenam a mente e o coração. Ódio, inveja, ciúme, ambição, arrogância, egoísmo, orgulho contaminam a existência individual, atirando muitos no abismo da perfídia, da desonestidade e da corrupção. E muitos ainda estão cegos para suas próprias imperfeições. Enxergam no próximo todos os defeitos que eles mesmos possuem, criticam, julgam, acusam e condenam no outro o que, em verdade, a alma aponta em si mesma. Pretendem a modificação do mundo, mas não querem se modificar, esquecendo-se de que a energia que gravita ao redor do planeta é o resultado da soma da energia de cada um dos que aqui vivem. Foi por esse caminho de libertação que a humanidade enveredou a partir do século XXI, levando para planetas em estado bastante primitivo os espíritos resistentes à mudança. A última chance de encarne na Terra foi dada a muitos, com o compromisso muitas vezes frágil de transformação interior. Poucos conseguiram, reduzindo o número de habitantes do planeta. Não foi preciso uma catástrofe gigantesca para exterminar a raça humana ou parte dela. Pequenas catástrofes foram dando conta do recado, separando aos poucos os que deveriam partir dos que deveriam ficar. Em alguns anos, os últimos empedernidos desencarnaram, restando apenas os que adquiriram por mérito próprio o direito de permanecer neste mundo e continuar seu processo de desenvolvimento mental e emocional. Toda forma de corrupção foi substituída por generosidade e empatia. Os governantes, finalmente imbuídos do verdadeiro espírito público, cuidavam de seus cidadãos, investindo em educação, saúde, moradia e transporte. O Estado assumiu o papel para o qual fora criado, de existir em função dos cidadãos, não o contrário. Os impostos eram justos, as leis mínimas, a corrupção inexistente. Acabara-se a exploração humana em razão da manutenção do Estado, que sem paternalismo nem pretensionismo conduzia seus cidadãos ao sucesso individual, cujos resultados revertiam para toda a sociedade. As fronteiras deixaram de existir, ao menos em seu sentido de separação ou isolamento. Todos os países eram iguais, todos se ajudavam mutuamente, sendo livre o trânsito de visitantes entre uns e outros. Guerras eram coisa do passado. Qualquer divergência internacional se resolvia na diplomacia, sem resultados danosos para os indivíduos. Tudo isso só foi possível porque o respeito e o bom senso se tornaram valores inatos de toda e qualquer pessoa, desde a mais tenra idade. Essa era a dimensão de Denise. Outras, seguindo sua própria história, conduziram a Terra ao caos generalizado, com predomínio da truculência sobre a razão. Seguiram assim até que os mestres encarregados da ordem universal façam operar os mecanismos de transformação. Essa ordem jamais é subvertida e atende ao grau de maturação dos indivíduos. Quanto mais as pessoas tomam consciência da necessidade de libertação que as conduzirá à luz do amor pleno, mais o planeta purifica sua atmosfera astral. Os mestres conhecem o momento desse salto quântico, dessa mudança súbita de percepção. O ser humano não. Daí a necessidade de cada um dar o melhor de si, pelo bem próprio do planeta. Como a modificação planetária não elevou a Terra à perfeição espiritual, o ser humano do século XXIII continuava ainda na busca do aprimoramento moral, enfrentando dificuldades na resolução de certos problemas emocionais. Isso envolvia a reconciliação com as culpas do passado, a fim de transformá-las em progresso futuro. Não foi por outro motivo que Eva e Celso enfrentaram a dificuldade de gerar um bebê. Para Eva era o sonho de toda uma vida, o desejo de se tornar mãe. Eva sempre adorou crianças, dedicando-se ao magistério até se aposentar. Depois que as filhas nasceram,
Sua realização estava completa. Denise imaginava como a mãe se sentiria ao descobrir a verdade devastadora que Tobias lhe revelara. Talvez fosse melhor não dizer nada. Eva vivera feliz até agora, por que estragar aquela felicidade com uma notícia que talvez não mudasse nada em sua vida? Não. Aquilo era ilusão. Denise sabia que a mãe ficaria arrasada e com razão. Quem gostava de ser enganado? Ninguém. Ela também tinha muito a considerar. Não sabia se conseguiria conviver com Tobias depois de ouvir o que ele dissera. Ela o amava desesperadamente, o que só fazia aumentar seu conflito. E havia o pai. Tobias não agira sozinho, tivera a conivência de Celso, que se mantivera calado durante todos aqueles anos de convivência com a mãe. Denise estava confusa, atordoada, sem saber se abria o jogo ou calava a verdade. Tentava aquilatar as consequências, avaliando qual dos males seria o menor. Andava tão cabisbaixa que a rua, de repente, torna-se parte de seus pés. Para andar, bastava acionar um após o outro sem se preocupar com o caminho. Com o pensamento longe, presa em seus problemas, Denise seguiu caminhando em direção ao ponto de ônibus. Não prestava atenção à rua, mas como muitas pessoas haviam parado na esquina, ela parou também. O sinal estava aberto para os carros, fechado para os pedestres. Era uma via expressa de muito movimento. Denise nem percebia os veículos passando, voltada que estava para os seus próprios pensamentos. De vez em quando, erguia os olhos e dava de cara com o vermelho do sinal de pedestres, indicando que ela devia esperar. Tudo bem, não tinha pressa mesmo. Era até bom que se atrasasse para o trabalho. Assim não precisaria enfrentar suas próprias dúvidas. Finalmente, a luz verde brilhou diante de seus olhos. Sem olhar para os lados, Denise tirou o pé da calçada e atravessou. Na mesma hora, uma sucessão de buzinas feriu seus ouvidos, deixando-a atônita, desorientada. Os carros desviavam dela como podiam, só não batendo nos outros, graças à direção computadorizada. Mesmo assim, as súbitas mudanças de trajetória poderiam ocasionar alguma falha no sistema, levando os veículos a colidir. "Saia daí, moça!" gritou um passageiro assustado. Denise não saiu. Pensou em sair, mas não teve tempo. Apenas olhou para o sinal vermelho para pedestres, compreendendo então que o verde que vira era da rua transversal. No momento em que o homem falou, o carro automático se desviou dela, mas o que vinha atrás não teve tempo. Em uma pequena fração de segundos, o veículo se chocou contra ela, atirando seu corpo no asfalto. Denise só não foi atropelada uma segunda vez porque o carro de trás fez uma manobra para cima, erguendo-se do chão o suficiente para não lhe esmagar a cabeça. Naquele dia, Denise ingressou nas estatísticas dos poucos acidentes ocorridos com automóveis. Capítulo 42. Por favor, repetia Alicia falando alto no transe. Juliano não conseguiu despertá-la. O telefone o fez. Após vários toques, ela abriu os olhos ao mesmo tempo em que ele atendia. "Alô?" Ele ouviu por alguns segundos, fitando Alicia com espanto. "Tudo bem, onde?" Sei. Estamos indo para lá." Desligou, ainda olhando para a mulher como se tivesse acabado de ouvir a notícia de que o mundo se acabara. "O que foi que houve?" indagou Alicia aflita. Era seu pai. Denise sofreu um acidente. "O quê?" "Ela está em cirurgia, vamos." Saíram desabalados no carro. Alicia não parava de chorar, temendo pelo pior. Como isso foi acontecer? Não sei. Parece que ela foi atropelada, mas não sei os detalhes. "Atropelada?" Indignou-se, mas como? "E eu preocupada com Jaqueline." "Você entrou em transe novamente, encontrou-se com ela?" "Fui ao passado, acho. Consegui dar-lhe o aviso, mas isso agora não importa. Estou preocupada com Denise. Ela vai ficar bem, aposto. Não deve ter sido nada sério. Se ela está em cirurgia, foi sério." Todos já estavam no hospital. Celso, Eva e Tobias. Alicia sentou-se ao lado da mãe, abraçando-a para dar-lhe conforto. "Os médicos dizem que não é muito grave." Soluçou Eva, mas nunca se sabe. "Ela vai se sair bem," assegurou Celso. "Está em boas mãos. Foi o que você disse quando perdemos Bruna." Sem conseguir evitar, Eva encarou Tobias, que desviou os olhos rapidamente. Tobias não teve culpa de nada, censurou Celso, nem antes nem agora. O homem que estava no carro que atropelou disse que ela atravessou a rua sem olhar.
num cruzamento super movimentado. Como ela pôde não ter percebido? E tinha sinal de pedestre. Só ela poderá dizer. Ela estava distraída. O que a distraiu? Novamente ela lançou a Tobias um olhar perscrutador de acusação. Dessa vez ele devolveu o olhar, tentando não permitir que a culpa o destroçasse ainda mais. Já tinha muitas. Não queria juntar mais aquela sua coleção. Fique com sua mãe. Celso pediu a Alicia, puxando Tobias pelo braço. Ela nunca vai me perdoar se algo acontecer a Denise, afirmou Tobias, debruçando-se na janela que dava para um pátio ensolarado e florido. Não vai acontecer nada a Denise, mas Eva falou uma coisa certa. Porque Denise estava distraída, você sabe? Imagino. Vocês discutiram, não foi? Mais ou menos. Contei a ela que Eva foi apaixonada por mim. E no que isso resultou? O susto quase fez Celso engasgar. Olhando de soslaio para a mulher, considerou. Você fez muito mal. Devia ter falado comigo primeiro. Por quê? Não é você quem vive dizendo que chegou a hora de revelarmos a verdade? Foi o que fiz. É claro que quero contar a verdade. Aliás, já está aparecendo. Mas eu queria fazer isso com calma. Veja só no que deu a sua precipitação. Eu não me precipitei. Apenas me adiantei a Alicia. Acho que ela sabe ou está desconfiada. Eu só quis ser o primeiro a contar a Denise antes que a irmã o fizesse. Desconsolado, Celso passou a mão pelos cabelos, olhando para Alicia com uma certa admiração. Como você acha que ela descobriu? Indagou. Não faço a menor ideia, mas você sabe o quanto Alicia é inteligente. Tem algo errado nessa história. O único jeito de ela descobrir seria alguém lhe contar. Eu não contei e, pelo visto, você também não. Existem outros meios, Celso, e bem mais seguros. Celso suspirou profundamente, sentindo desabar sobre eles a ameaça da tragédia. E agora, Tobias, o que faremos? Nada. Vamos esperar. Esperar o quê? Rebateu ele, exibindo irritação e medo. Que Denise morra e leve com ela o nosso segredo? Ou que acorde e conte tudo a Eva e a Alicia? Deus me livre de ela morrer, Celso. Amo Denise e quero que ela me perdoe. Se a ama como diz, não devia ter contado, não devia. Agora é tarde. Fiz o que achei certo e o que pensei que você queria. Você tem razão, gaguejou ele, ciente da incoerência de sua reação, mas é que estou com medo. Eu também, Celso, só que não aguento mais. Tobias desabafou. A pressão está se tornando insustentável. Tantos segredos, tantas culpas, tantas mentiras. A pretexto de protegermos a verdade, nos enredamos cada vez mais numa teia intricada de mentiras. Eu até já passei a acreditar nas histórias que inventamos, de tal modo que fica difícil encontrar os episódios reais. Estamos no meio de invenções de farsas, de subterfúgios e pretextos. Estamos perdidos, desnorteados, andando de um lado para o outro como crianças brincando de cabra cega. No fundo, o que ambos queremos é preservar a nós mesmos. Disso tudo, porém, me resta apenas uma única verdade. Eu amo Denise. Eu sei, concordou Celso transtornado. Durante muitos anos acusei a mim mesmo, até que fui me dedicando aos estudos espirituais e consegui me perdoar. Ao menos foi o que pensei, daí lutar pela revelação. Mas agora, tendo o resultado da verdade, estou com medo. Nunca senti tanto medo. Medo por mim, por você, por minhas filhas e minha mulher. O que será de nós? Literalmente o que Deus quiser. Agora sou obrigado a concordar com você. A verdade é o melhor, se não o único caminho. E creio que a vida está se encarregando de fazer cumprir a sua vontade, buscando meios de libertá-la. Uma vez solta, a verdade só vai em frente como numa enxurrada. É impossível contê-la ou enclausurá-la. Estamos num caminho sem volta. O que nos resta é rezar e tentar administrar tudo isso da forma menos dolorosa possível. Você está mais do que certo, meu amigo, concordou arrependido. Perdoe-me pelo meu momento de fraqueza. Não se trata de perdão nem de fraqueza. Trata-se do medo de perder, que nós dois temos. Já perdemos muitos e tememos perder ainda mais. A perda agora envolve pessoas que amamos, e é exatamente por isso que eu não sei o que fazer. Antes tinha tudo planejado, estava certo de meus passos, mas agora, com Denise no hospital, já não sei de mais nada. Precisamos manter a clareza dos nossos pensamentos. Talvez seja melhor eu me afastar por uns tempos, ao menos até que Denise consiga esfriar a cabeça.
Depois, encontraremos um jeito de revelar tudo a todos de uma vez, evitando surpresas desagradáveis e resultados fatídicos como esse. Depois que Tobias se foi, Celso permaneceu parado onde estava, sem ânimo de se aproximar de Eva e Alicia. Tinha medo de que seus olhos revelassem a verdade escondida por detrás de suas palavras. Olhava ora para a mulher, ora para a filha, imaginando como faria para contar tudo e qual seria a reação. Será que acabariam no hospital feito Denise? Juliana e Alicia perceberam a conversa entre eles, imaginando o que poderia estar se passando. Pelos gestos do pai, Alicia tinha certeza de que ele sabia de alguma coisa. Foi com essa certeza que pediu licença e aproximou-se. O pai a fitou com ar enigmático e abriu os lábios, mas as palavras que planejara dizer despencaram de volta pela garganta. Nada disso passou despercebido a Alicia. Podia até ser que a mãe não reparasse, já que permanecia quieta e entregue às orações, mas ela não se deixaria enganar. Muito bem, pai. Agora é comigo. Falou ela parando ao lado de Celso. Você sabe o que aconteceu? Não sei. Sabe. Pensa que sou tonta? Vi você e Tobias conversando. Alguma coisa aconteceu entre ele e Denise para deixá-la nesse estado. Que foi? Nada. Tem a ver com o que descobri sobre o passado de Tobias? Ela falava sobre a outra vida, em que Tobias fora Dimas, mas Celso pensava que ela se referia ao passado da vida atual, ao envolvimento dele e de Tobias no nascimento dela e de Bruna. O que foi exatamente que você descobriu? Indagou ele cauteloso. Uma coisa muito interessante, sobre uma vida passada, e acho que Tobias também tem conhecimento dela. Foi com assombro que Celso ouviu a narrativa de Alicia. Não sabia nada sobre Dimas, nem se interessou por ele. Vidas passadas são o que o nome diz, passadas, não importam mais no presente, a não ser que as lembranças sejam ainda doloridas e as culpas mal resolvidas. Você ainda não perdoou Tobias? Celso quis saber para disfarçar o alívio. Não sei, acho que deveria, pois muito tempo se passou. Na verdade, quis conversar sobre isso com ele para acertarmos nossas diferenças, mas ele me evitou. Foi grosseiro e se esquivou da conversa. Porque ele, assim como eu, achou que você sabia de tudo desta vida. Celso pensou, mas o que disse foi: talvez Tobias não veja as coisas como você. Talvez não se importe com vidas passadas. Eu não me importo. Pois é, eu também não deveria me importar. Esqueça isso, filha. Esse tal de Dimas não faz mais parte da personalidade de Tobias. Ele hoje é um homem bom. A bondade não impediu que você se irritasse com ele. Não adianta mentir porque eu vi. Foi por isso que ele foi embora? Não sei. Ele deve ter lá os seus motivos. Antes que ela pudesse perguntar quais seriam esses motivos, Celso se desvencilhou dela, indicando com o queixo a entrada do médico que cuidava de Denise. Então, doutor, como está minha filha? Ele perguntou ansioso, abraçando Eva com cuidado. A cirurgia foi um sucesso. Sua filha passa bem e está descansando. Graças a Deus, exclamou Eva, aliviada. E quando terá alta? Questionou Juliano. Dentro de poucos dias. Podemos vê-la? Era Alicia. Podem, um de cada vez. Eva foi a primeira a entrar. Demorou alguns minutos orando e agradecendo a Deus por ter salvado sua filha. Depois que todos a viram, o médico os mandou para casa. Ninguém podia acompanhá-la na UTI. Tobias nem esperou para saber o resultado da cirurgia. Alicia cochichou ao ouvido do pai. Acho que não está nem aí para Denise. As pessoas reagem à dor de maneiras diferentes. Ele está preocupado, tenho certeza. Acredito, ironizou. E é por isso que resolvi eu mesma levar-lhe notícias de Denise. Como assim? Resolvi acabar com essa agonia de uma vez por todas. Tobias agora vai ter que me ouvir. Querendo ou não, ele vai ter que saber que Dimas se acertou comigo. E aproveitando, conto que Denise está bem. Não faça isso, Alicia, deixa que eu conto. Nada disso. Tenho um assunto a tratar com ele, nada vai me impedir. Mas não se preocupe, não vai acontecer comigo mesmo que com Denise. Vou tomar cuidado. Não, Alicia, espere. Não houve tempo. Alicia tirou um beijo para o pai e entrou no primeiro táxi que surgiu. Não adianta, Celso. Considerou Juliano aproximando-se. Você sabe como Alicia é teimosa. Também tentei dissuadi-la dessa ideia, mas ela não quis me ouvir. Antes de saber do acidente de Denise, teve outra visão daquelas. O olhar de Celso era de angústia.
Ele sacou o celular do bolso e digitou o número de Tobias. Ele não atendia, mandou mensagens e deixou recado na caixa postal inúmeras vezes, pedindo que ele retornasse com urgência. Tobias, porém, ignorou. Apesar da apreensiva, não devia ter vontade de falar com ninguém. Que Deus nos ajude, implorou Celso, guardando o celular de volta no bolso. Capítulo 43. Seguindo pela estrada sinuosa e vazia, o carro de Lampião parecia o único movimento vivo a atravessar a madrugada. Seu mais novo companheiro emudecera, aparentemente maravilhado com tudo o que via. Embora seus olhos chispassem quando a raiva se aproximava, o carro chegou ao seu destino. Lampião apagou os faróis e esperou até que o outro resolvesse dar sinal de vida. Então é aqui que a vagabunda se encontra com o amante? Indagou Dimas. É claro que é, respondeu Lampião mal-humorado. Já não tinha lhe dito? Mas só agora estou vendo o lugar. Que mansão, hein? Pois é, como disse o doutorzinho, é cheio da grana. Será que conseguiremos extrair alguma coisa dele? O homem é rico. Ou nos paga ou colocamos a foto deles no jornal. Que foto? Não temos foto nenhuma? Ainda não. Os dois nunca aparecem juntos. Posso saber como você pretende fotografá-los? Vou pensar em algo. De senho franzido, Dimas encarou Lampião. Não sabia ao certo se fizera bem associar-se a ele. Contudo, fora graças a ele que encontrara Jaqueline. Viera para o Rio atrás de Jaqueline e Maurício. Por pouco não morrera daquela facada. Fora muita sorte a lâmina não ter atravessado seu coração. Sofreu uma cirurgia, ficou algum tempo internado e depois voltou para casa. A polícia disse que fora vítima de uma tentativa de assalto. Surpreenderam um homem em sua casa e se atracou com ele, sem perceber que tinha uma faca. Não viram o rosto dele logo, não poderia reconhecê-lo. O policial tomou nota, mais um inquérito que não seria solucionado, dos muitos que a polícia tinha no arquivo. Roubos daquele tipo eram comuns, quase todos sem solução. Ainda assim cumpriu seu dever. Quando Dimas voltou para casa, iniciou seu projeto de vingança. Não foi difícil deduzir que Jaqueline fugira para o Rio de Janeiro, cidade que sempre sonhara conhecer. Logo que se sentiu bem para viajar, comprou uma passagem para o Rio, onde iniciou as buscas pela sobrinha. A cidade era imensa e populosa, com muitos locais onde Jaqueline poderia se esconder. O primeiro lugar que lhe veio à cabeça foi a zona do Meretrício. Dimas não sabia, mas a ideia brotara graças à sugestão de Rosemary. Dimas meteu um facão na cintura e partiu para o centro da cidade, passando então a zona portuária. Exibindo uma fotografia, pôs-se a perguntar aqui e ali, até que a foto foi parar nas mãos de uma concorrente. A mulher trabalhava para um cafetão com quem Lampião não se dava. Ela olhou Dimas de cima a baixo, imaginando por que ele a estaria procurando. Pelo sotaque, devia ser alguém da terra dela. O que quer com ela? Perguntou a moça desconfiada. Sou amigo da família. Amigo? Sei. Ela devolveu a foto a Dimas e informou sem hesitação. Ela está trabalhando para um cara chamado Lampião. Onde posso encontrar esse tal Lampião? Ele costuma ficar num bar lá na ladeira. A mulher explicou onde ficava o tal bar, na ladeira do Morro da Conceição. Lá, Dimas encontrou Lampião, às gargalhadas numa rodinha de malandros com um copo de cachaça na mão, e aproximou-se. Boa noite. Cumprimentou. Gostaria de falar com Lampião, é algum de vocês? Lampião pousou o copo em cima da mesa, encarando Dimas com uma certa hostilidade. Quem quer saber? Tornou cauteloso. Estou procurando a minha enteada. Soube que ela trabalha para um tal de Lampião. Todos os olhares estavam voltados na direção de Dimas. Instintivamente, ele apertou o facão por debaixo da camisa, pronto para reagir a qualquer agressão. O tal de Lampião sou eu, anunciou levantando-se com ar ameaçador. E não foi à toa que ganhei esse apelido. Posso imaginar. O apelido, na verdade, surgira após seu casamento com uma mulher chamada Maria Bonita. Mas Dimas não precisava saber disso. Porque está procurando essa moça, Lampião quis saber. Dimas estudou com atenção, imaginando se poderia confiar naquele bando mal encarado. Podemos ter uma conversa em particular, sugeriu. Por que não? Concordou o outro. Vamos mudar de mesa. Sentaram-se a uma mesa um pouco mais distante, fora do alcance dos ouvidos curiosos.
Dimas sacou a foto do bolso e mostrou a Lampião. Conhece-os? Perguntou. O nome dela é Jaqueline. Lampião não respondeu. Encarou o interlocutor com suspeita e retrucou. Por que está procurando? O que foi que ela lhe fez? Digamos que temos contas a acertar. Se tem contas a acertar com ela, sugiro que procure um detetive. Rebateu Lampião, fazendo menção de se levantar. Não sou informante. Tenha calma, compadre. Tranquilizou Dimas. Não vim aqui para tirar o seu ganha-pão. O que quer dizer? Sei bem o que ela faz para você, o mesmo tipo de coisa que já fez para mim. O quê? Não é o que você está pensando. Não foi cafetão, mas ela, sabe como é, tinha lá uma quedinha por mim e implorava para passar as noites comigo, enquanto a mãe trabalhava no hospital. Se é assim, tornou ainda mais intrigado, porque ela fugiu de você. Quem foi que disse que ela fugiu de mim? E precisa dizer? Você está procurando, diz que tem contas a acertar com ela. Se ela não está fugindo de você, então você é um baita mentiroso. Não sou mentiroso. Estou atrás de Jaqueline porque ela tentou me matar. Acabou revelando. Ora. E por que será que ela fez isso? Porque é maluca. Então sabes ou não onde ela está? Se lhe disser o que ganho com isso? E antes que você diga, sua eterna gratidão não me interessa. Dimas não possuía nada com que pudesse pagar a informação de Lampião. O jeito era apelar. O que você quer? Com o palito enfiado na boca, Lampião sorriu sarcasticamente. Uma ideia súbita se delineara em sua mente. Uma ideia que poderia torná-lo rico em muito pouco tempo. Quero sua ajuda, anunciou. Para quê? Para tirar dinheiro do Granfino, que está pagando por ela agora. Não entendi. Você não podia ter surgido em melhor hora. Jaqueline trabalha para um doutor muito rico e muito influente. Quem? Um tal de Dr. Igor Lafayette, conhece? Ele fez que não. É deputado federal. Deputado? Repetiu atônito. Você quer chantagear um político? E daí? O homem é importante e cheio da grana. Se pedirmos dinheiro para não divulgar o que sabemos, ele vai pagar. Isso me parece loucura. E por que você precisa de mim? Porque ele sabe quem sou eu. Imagine o que poderá acontecer comigo se ele descobrir que eu estou chantageando. Agora, você ele nunca viu. Se fizermos tudo direitinho, ele nunca vai nos associar um ao outro. Vai pensar que alguém descobriu. E o que ganho com isso? Dinheiro é. O que mais poderia ser? Quero Jaqueline e o irmãozinho dela. Por quê? Para se vingar? Ele não respondeu. Esse negócio de vingança já era. Uma boa chantagem é o que é quente. Então está dentro ou não? Depende. Se depois de dividido o dinheiro, você me deixar por as mãos em Jaqueline, estou dentro. Se não, nada feito. Você quer matá-la? Isso é problema meu. Assassinato não é minha praia, cara. Isso dá cana da grossa. Não pretendo me deixar apanhar. Sem contar que é um desperdício. Jaqueline é linda. Há muitas mulheres lindas dando sopa por aí. Se quiser, arranjo um monte para você. De onde venho está assim de garotas. Juntou os dedos, sinalizando quantidade, querendo uma passagem só de vinda para o Rio. Lampião riu. Não seria má ideia ter um monte de garotas bonitas trabalhando para ele, mas não era o que pretendia. Queria sair daquela vida e o tal doutor lhe abriria as portas. Está certo, afirmou, dominado pela ganância. Eu ajudo e você me ajuda. Você fica à frente da chantagem, e depois que recebermos o dinheiro, Jaqueline e o pirralho são todos seus. Fechado. O episódio transcorrera alguns meses antes. Agora Lampião vivia atazanando para que ele desse logo início à chantagem. Dimas insistira para conhecer a vida de Jaqueline primeiro, e vinha enrolando desde então. A verdade é que estava com medo. Fiz tudo o que você me pediu, queixou-se Lampião, cansado de esperar pela boa vontade de Dimas. Você já está há muito tempo tomando conta da vida de Jaqueline, agora é a minha vez. Calma. Você não quer estragar tudo, quer? Estragar o quê? Você ainda não fez nada? Não dá para estragar o que não existe. Eu ainda estou na fase do planejamento. E está planejando o quê? Que nunca sai da sua cabeça? Não seja burro. Preciso descobrir como entrar na casa. Foi com uma certa surpresa que Lampião encarou Dimas. Finalmente ele dera uma ideia que poderia surgir algum efeito. O caminho era esse. Precisavam entrar na casa e fotografar os dois em plena orgia. Rindo intimamente, Lampião olhou para o retrovisor. Um arrepio percorreu sua pele. Teve a impressão de ver uma mulher com aparência de louca rindo maleficamente. Impressionado, Lampião se benzeu e tornou a olhar.
A visão havia desaparecido. Capítulo 44. Sentado no banco de trás, Rosemary vibrava cada palavra de Dimas. Como seu marido era inteligente. Com a ajuda dela, logo Jaqueline estaria em suas mãos, na de ambos. Não estou gostando disso, sussurrou Sofia, sentada ao lado de Rosemary. Jaqueline não é tão má quanto parece. Não, é pior. Pare de besteira e concentre-se na sua vingança. Mas não quero me vingar? Não de Jaqueline? Tudo bem. Você me ajuda com Jaqueline e eu ajudo com o doutor, que tal? Nada feito. O que quero, na verdade, não é vingança, mas justiça. Igor tem que pagar pelo que ele fez. Deixe de ser idiota. Desde quando o político rico vai para a cadeia? Mesmo assim, não me parece certo. Jaqueline tentou matar meu marido. Não me leve a mal, mas não tenho nada com isso. Se quer saber a verdade, acho que nem acredito nessa história. Jaqueline não me parece esse tipo de pessoa. E você é mãe dela. Como pode querer o mal de sua própria filha? Nunca ouviu falar em inimigos? Pois Jaqueline e eu somos inimigas há muitas vidas. Depois que morri, lembrei de tudo. O que foi que ela lhe fez? Já me assassinou várias vezes. Você sempre foi a vítima. Sempre. Quero dizer, já matei ela também, mas foi diferente. Por quê? Porque eu tinha razão e ela não. E como é que você sabe? Vai ver na cabeça dela quem tinha razão era ela. Rosemary fitou Sofia com assombro. Nunca havia pensado na coisa sob aquela perspectiva. De tão centrada em seu egoísmo, julgava-se a eterna vítima, sem se dar conta de que ela e Jaqueline se revezavam nas posições de agressor e agredido. Isso não vem ao caso, arrematou teimosamente. Você está fugindo do assunto. Não estou, não. Na verdade, acho que tem tudo a ver. Você é nova nesse negócio de morte, não tem experiência ainda. Quando estiver mais acostumada com a vida do lado de cá, vai ver que eu tenho razão. O que você diz não faz sentido algum. Faz sim. E agora chega. Quero ouvir a conversa. Sofia silenciou enquanto Rosemary voltava a prestar atenção em Lampião e Dimas. Aproveitando-se de que a outra se distraíra, Sofia experimentou imaginar-se fora dali. Seus pensamentos voltaram-se para o marido, que àquela hora devia estar se deliciando com Jaqueline. Foi com imensa surpresa que, num piscar de olhos, Sofia viu-se ao lado deles. Já experimentara aquele tipo de viagem com Rosemary, mas era a primeira vez que tentava sozinha. Mais uma vez, os livros espíritas a ajudaram. Fixar o pensamento na pessoa no local desejado cria um elo energético que estabelece o magnetismo e, consequentemente, conduz aquele que pensou ao objeto de sua vontade, como a corrente elétrica que segue até a lâmpada quando acionado o interruptor. Os dois estavam na cama. Lafayette beijava Jaqueline com uma certa agressividade. Pela cara de Jaqueline, dava para perceber que ela não sentia nenhum prazer. A visão do marido com a amante causou em Sofia ânsias de vômito, ou ao menos foi a sensação que ela teve. Virou-se para o lado, mas nada saiu de sua boca, salvo um grito transtornado e aflito. O que você está fazendo, Igor? Por que me matou? Nenhum dos dois percebeu a presença dela. Ótimo, pensou. Assim ficaria mais livre para observar e pensar no que deveria fazer, mas não foi capaz, principalmente quando Igor começou a bater em Jaqueline, que parecia acostumada à violência. De rosto voltado para a parede, Sofia experimentou lágrimas de revolta, não tanto pela traição do marido, mas pela forma como ele tratava a mulher subjugada. Agora invisível, tinha conhecimento de fatos dos quais apenas ouvira falar. Vendo-os pessoalmente, pareceram-lhe muito mais indigestos e desprezíveis. Sentiu pena de Jaqueline. Quando ele se saciou, Jaqueline se preparou para se levantar, apalpando de leve a face dolorida. Tinha os olhos secos. As lágrimas, acostumadas ao destino, desistiram de cair. Aonde você vai? Indagou ele. Embora. Foi a resposta rápida. Fique mais um pouco. Sem dizer nada, ela tornou-se a se deitar, rija como uma múmia recém-embalsamada. Queria que você gostasse de mim, confessou ele, alisando os cabelos dela. Como é que é? Surpreendeu-se. É o que você ouviu. Quero que você goste de mim, que sinta prazer ao meu lado. Não acha que isso é meio difícil, para não dizer impossível? Por quê? Ainda pergunta.
Sei que não sou o homem mais carinhoso do mundo, mas gosto de você. Bela maneira de demonstrar. Isso não é nada, murmurou ele acariciando a ferida dela. Não é nada porque não é em você que dói. Ou será que pensa que gosto de apanhar? Por uns instantes, ele limitou-se a olhá-la, fazendo-a tremer por dentro. Esperando uma reação violenta, ela se encolheu, preparando-se para a dor. Mas ao invés de bater, ele passou os dedos pelos lábios dela, com uma doçura nada típica de Lafayette. Lamento se a fiz sofrer. Não consigo me controlar. Tudo bem, doutor Lafayette? Interveio ela com irritação. Já estou acostumada a seus rompantes, mas temos um trato, só isso. O senhor tem o meu corpo quando quer, e em troca sustenta a mim e ao meu irmão. É por ele que faço isso, para que Maurício tenha as oportunidades que eu não tive. O senhor sabe muito bem disso. Havia tanta sinceridade na voz dela que Sofia se emocionou. Era mãe, compreendia bem os sacrifícios que uma mulher era capaz de fazer pelos filhos. Jaqueline podia não ser mãe de Maurício, mas era como se fosse. Tentando lembrar como Rosemary fazia para auscultar os pensamentos de Dimas, Sofia se aproximou de Jaqueline, colocando a mão sobre sua testa. Como ambas gravitavam na mesma faixa vibracional, não foi difícil conseguir sugerir ainda o nome de Dimas, em que Jaqueline imediatamente pensou. O tratamento que Igor dispensava a ela fazia com que se lembrasse muito do padrasto. Tanto ele quanto o deputado gostavam de maltratá-la. Ambos fingiam gostar dela, mas a ameaçavam e torturavam. Eram muito parecidos. Gostaria de livrar-se do doutor, assim como se livrara de Dimas, mas da mesma forma não. Cada vez mais ela gostava menos de Lafayette. Além de bruto, era também assassino. Tinha quase certeza de que ele era responsável pela morte de Sofia, um homem perigoso. Daria tudo para colocá-lo na cadeia, mas não tinha provas. Surpresa com o pensamento da menina, Sofia puxou a mão com pressa, desfazendo a sintonia mental. Jaqueline desviou o pensamento para o presente, imaginando como faria para ir embora, enquanto Sofia deixava a mansão com certa admiração pela outra. Entendia por que ela se vendia. Acima de tudo, respeitava pela renúncia à própria felicidade em prol da chance de uma vida digna para o irmão. Sabia que você estava aí. Ela ouviu a voz queixosa de Rosemary. O que estava fazendo? Se divertindo com o maridinho? Você é louca, afirmou. Você é uma idiota. Quer saber? Não preciso mais de você. Quem quer uma cúmplice que se choca com tudo? Foi com alívio que Sofia viu Rosemary esvanecer no ar. Aos poucos, porém, o alívio se transformou em medo. Estava sozinha no mundo do qual pouco sabia. Olhando ao redor, não viu ninguém, imaginando para onde deveria se direcionar. Vou para o céu ou para o inferno? Perguntou em voz alta. Ninguém respondeu. Não encontrara nenhuma luz, nenhum túnel, nenhum anjo à sua espera. Na verdade, estava tão apegada ao ódio por ter sido assassinada que nem chegara a ver o espírito amigo ao seu lado, pronto para encaminhá-la a um posto de tratamento no astral. Ao invés disso, sintonizou com Rosemary, já envolvida na história, permitindo-se levar por ela. Em meio a toda essa confusão, nem se lembrou de rezar. Sem saber o que fazer, sentou-se na grama úmida para esperar. Capítulo 45. Aquele seria o tão esperado dia. Jonas devia estar apreensivo, mas o seu nervosismo vinha da ansiedade com que aguardava o momento de ter em suas mãos a vida de outro ser humano. Não é que sentisse prazer em matar, o prazer vinha do poder. Se fosse para simplesmente fazer pontaria e atirar, ele o faria, mas apenas para cumprir uma ordem. Contudo, não havia nada mais excitante do que ver o efeito de sua superioridade, provocada naquele que estava prestes a lhe entregar a vida. Precisou conter a euforia antes de telefonar. Caminhou de um lado a outro, respirando vagarosamente para se acalmar. Só depois que teve certeza de que conseguiria manter a voz sob controle, foi que apanhou o celular e digitou o número de Tião. Tudo resolvido, anunciou ele sem delongas. Quando farei a entrega do pacote? Já está com a grana na mão, duvidou Tião. Já. Onde quer que eu deixe o dinheiro? Tem que ser um lugar escondido. Não posso correr o risco de ser reconhecido em público. Desde quando você é famoso? Desde que me tornei motorista de um político influente. Tá bom, tá bom. Escolha você então um lugar. Ok,
Vamos para Acari. E tem mais uma coisa. O doutor quer ter certeza de que você não tem nenhuma outra prova contra ele. Não tenho. Depois de dar o endereço do ponto de encontro em Acari, Jonas desligou. Tinha ainda muita coisa a fazer antes das 3 da madrugada. Horário marcado para a entrega. Dos fundos de uma gaveta da cômoda antiga, retirou a pistola semiautomática, lembrança da época em que fora policial militar, antes de ser expulso da corporação por ter matado um traficante logo após tê-lo dominado. Ele foi expulso, mas a pistola do traficante nunca foi recuperada. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Soares exibiu o relatório recém-transcrito das conversas telefônicas entre o deputado e Jonas e entre este Tião. Isso vai ser uma bomba, disse o investigador. Se vai, vamos ser massacrados por Brasília. Não vamos, não. As escutas são legais. Só foram grampeados os celulares de Tião e do motorista, suspeito de ser cúmplice no assalto que vitimou a mulher do deputado. Para todos os efeitos, tínhamos em mente que Jonas dera todas as dicas a Tião e dividiria com ele o produto do roubo. Foi uma surpresa para nós quando o nome do deputado Igor Lafayette surgiu nas investigações, que vão ter que parar por aí. Não antes de efetuarmos a prisão de Tião e de Jonas. Eu sabia que depois de solto, o meliante ia fugir. É uma droga não termos pessoal suficiente para seguir tantos bandidos, mas a escuta vai nos levar direitinho até ele. Vai e com provas para prendê-lo. E o deputado? O senhor acha que ele vai sair impune? É bem provável, não é, Soares? Mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos prender o assassino e fornecer elementos para que a Polícia Federal instaure um inquérito contra o deputado. Certo? Mas o que faremos com o depoimento do segurança de Dona Sofia? Temos que omiti-lo, ao menos por enquanto. Vou instruir Fábio para que conte o que ouviu somente na Federal. Não vão achar estranho ele não ter falado nada antes. Ele levou um tiro, estava confuso. Só com o tempo é que a memória foi voltando. Faz sentido? Deixe tudo por minha conta, doutor. Sofia acompanhou toda a conversa. Cansada de ficar sentada sozinha na grama, resolvera dar um pulo na delegacia para ver como andavam as investigações. Finalmente a justiça começava a ser feita. Lamentava o fato de que Igor dificilmente seria punido, mas ao menos todos saberiam quem ele era realmente. Veio passear na cadeia. Ela levou um susto. Virou-se abruptamente, dando de cara com Rosemary, que acabara de encontrá-la. Que susto você me deu. Por quê? Pensou que fosse um fantasma? Engraçadinha. É que não esperava vê-la por aqui. Eu andei pensando, sabe? Nas coisas que você me falou sobre ser mãe. Ah, andou, é? E no que pensou? Em tudo que você me disse. No fato de eu ser mãe de Jaqueline. Finalmente, não é, Rosemary? Não importa quem começou com esse ódio, importa quem vai terminar com ele. Não estou dizendo que esse ódio todo vai acabar assim, de uma hora para outra. Ela estalou os dedos. Eu só estou questionando se isso está me fazendo bem. É claro que não está. Gostaria muito de esquecer tudo isso, mas acho que não sou capaz. Você tem que tentar. Procure pensar em Jaqueline como sua filha de hoje, não como a inimiga do passado. Aquela era justamente a dificuldade que Rosemary precisava superar. Não sabia se conseguiria e não queria mais falar sobre ela com Sofia. Resolveu mudar de assunto. O que está fazendo aqui? Estou pensando em acompanhar a polícia numa batida. Quer vir comigo? Não sei, acho que não. Você já participou de alguma? Não, pois então, não acha que vai ser emocionante? Podemos assistir a tudo sem correr o risco de levar uma bala perdida. É mesmo. Pode ser interessante. Estou doida para ver aquele canalha do Igor atrás das grades. É a ele que vão prender? Não. É o assassino e Jonas seu cúmplice. Mas já é um começo, então vamos? Vamos. Juntas entraram no gabinete do delegado. Ainda faltava muito tempo para as 3 da madrugada, mas elas não queriam correr o risco de perder a investida. Por isso, resolveram acompanhar Estevão onde quer que ele fosse. Foram com ele até sua casa. Esperaram-no comer, tomar banho e até descansar. Quando, enfim, ele retornou à delegacia, elas já não aguentavam mais de tanta ansiedade. Os carros da polícia partiram em comboio, as sirenes apagadas e silenciosas para não chamar atenção. No banco de trás do veículo do delegado,
Os espíritos se apertavam entre dois policiais. Apesar da monotonia do trajeto, todos pareciam nervosos. Os carros entravam em ruas, viravam esquinas, davam voltas em praças, até que finalmente chegaram ao local indicado. É ali. Soares apontou para um edifício quase na esquina. O número é esse. Estranho, falou o delegado estacionando do outro lado da rua. Será que Jonas seria burro a ponto de marcar um encontro dessa natureza em frente a um prédio residencial? Vai ver, ele pretende arrastar o cara para matá-lo em outro lugar. Tudo parecia calmo. Nenhum carro à vista, ninguém pelas proximidades, nada suspeito além da exagerada quietude. À medida que os minutos avançavam, o silêncio recrudescia. Nenhum movimento nas redondezas dava mostras de que alguém passaria por ali. Não achava? Que está tudo quieto demais, estranhou Soares. São quase 3 horas. Já não era para ter alguém aparecido? Mas que diabos! Gritou Estevão sem conseguir esconder a preocupação. O que foi? Tem alguém vigiando Jonas? Não, por quê, doutor? Em que está pensando? Não, no que você disse há pouco. E se Jonas marcou esse encontro apenas para atrair Tião e forçá-lo a sair de casa sem desconfiança? E se a essa hora não está seguindo para pegá-lo de surpresa e matá-lo no caminho? Será? Só pode ser isso. Já vai dar 3 horas e ninguém apareceu. Eles podem estar atrasados? Podem, mas minha intuição me diz que não é isso. Pegue o rádio, Soares. Ligue imediatamente para a DP e mande uma viatura agora mesmo para a casa de Jonas. Soares obedeceu. Na mesma hora, ligou o carro e deu meia volta, seguido pelos demais. Dessa vez ligou a sirene. Todos ligaram, correndo pelas ruas o mais rápido que podiam. Pouco depois, um policial telefonou. Não havia ninguém na casa do motorista. E agora, doutor? Questionou Soares. O que faremos? Deixe-me pensar. Ele colocou a mão na testa e se decidiu. Vamos à procura de Jonas. Eu vou embora, anunciou Rosemary. Cansei. Espere, gritou Sofia. Acho que também vou. Não estou gostando mesmo disso aqui. Juntas esvaneceram no exato momento em que a voz do policial surgiu novamente pelo rádio do carro. Receberam um chamado pelo rádio. O corpo de um homem acabara de ser encontrado em um valão, perto da comunidade, ainda quente e sangrando. Capítulo 46. Jonas entrou em casa afoito, fechando a porta com toda a pressa que a necessidade de silêncio exigia. Correu para a janela, afastou a cortina e olhou para fora. Aguardou alguns minutos para ver se alguém o vira, e só se acalmou quando constatou que a rua continuava tão quieta quanto antes. Enxugando o suor da testa, sentou-se no sofá, apanhou o celular e ligou para Lafayette. Feito, anunciou simplesmente assim que o deputado atendeu. Jonas achava que nada poderia dar errado. O plano fora muito bem executado. Tião caíra na conversa dele, concordando em encontrá-lo num endereço qualquer em Acari. Não fora difícil descobrir onde ele se escondia. Bastou segui-lo à distância. Tião não tinha carro. Seguir o ônibus que ele tomou não deu nenhum trabalho. De madrugada, Tião desceu os últimos degraus da comunidade pensando em tudo o que faria com aquela pequena fortuna. Havia tantos sonhos que gostaria de realizar. Comprar um carro, um apartamento de frente para o mar, roupas de grife. Só não precisava de relógio. Tinha um Rolex novinho em folha. Caminhando despreocupadamente, indagou a si mesmo se o que pedira não fora pouco. 500 mil seriam suficientes para comprar tudo o que merecia. Rindo consigo mesmo, antegozando os prazeres que o deputado iria lhe proporcionar, Tião passou pelo valão que circundava a comunidade. Foi então que um vulto saltou das sombras. Com susto, Tião levou a mão ao cinto, roçando de leve a coronha de seu revólver. Não teve tempo de sacar a arma. Sem dizer nada nem fazer perguntas, Jonas apontou para ele a pistola e deu 3 tiros seguidos, 2 no peito e 1 na cabeça. Um cachorro latiu ao longe, uma luz fraca se acendeu no portão de um barraco e alguém gritou baixinho, mas que depressa. Jonas empurrou o corpo para dentro do valão, rodou nos calcanhares e afastou-se correndo, protegido pelas sombras da noite. Foi um momento excitante. Só pelo olhar de surpresa de Tião já teria valido a pena matá-lo. O homem era mesmo um idiota. Saiu da favela confiante, achando que aquele seria seu dia de sorte. Nem de longe.
Poderia imaginar que um simples e velho motorista seria capaz de dar cabo da vida dele sozinho em poucos minutos. Ainda se regozijava com a lembrança quando gritos estridentes de sirenes invadiram seu pequeno e bem cuidado apartamento. Jonas levou um susto. Não era possível que a polícia estivesse ali por causa dele. Devia ser coincidência. Não era. Assim que o delegado chegou ao local onde o corpo do homem fora encontrado, o reconhecimento foi imediato. Não havia erro. O cadáver baleado era mesmo Tião. E o único suspeito só podia ser Jonas. Para espanto de Jonas, os carros da polícia se posicionaram de frente ao seu prédio, isolando todas as saídas possíveis. Estevão dera ordens a seus homens para cercarem o edifício até às 6 da manhã, quando poderia finalmente entrar e executar o mandado de prisão. Não havia mais dúvidas de que a polícia estava ali por causa dele. Jonas sabia que o delegado não podia entrar em sua casa no meio da madrugada. Talvez ainda tivesse tempo de fugir, quem sabe, pelo telhado. Decidido a escapar, Jonas passou a mão na arma e abriu a porta, correndo pelo corredor vazio. Alcançou as escadas e subiu os degraus de par em par, até chegar ao telhado. Ao escancarar a porta corta-fogo, uma surpresa. 2 policiais apontavam para ele suas armas, prontos para atirar. "Vocês não podem me prender", gritou ele. "Esta é a minha casa." "Você está no telhado tentando fugir", alertou o policial. "Que eu saiba, você não mora aqui." "Sem contar que já está amanhecendo, idiota", rugiu o outro. "São 6 horas da manhã." Jonas não tinha como fugir. Desceu algemado, gritando que não havia feito nada, que não sabia do que estavam falando. "Me soltem. Essa prisão é ilegal, quero meu advogado." Um dos policiais, irritado, deu uma coronhada na cabeça de Jonas, com força suficiente apenas para silenciá-lo. "Vou denunciá-lo por isso. Pensa que isso vai ficar assim?" "Se eu fosse você, calaria a boca", avisou Estevão. "Temos provas concretas que o ligam ao assassinato de Sebastião da Silva Aroeira, mais conhecido como Tião Matador." "Isso é uma arbitrariedade. Não conheço nenhum Tião Matador." "Podem levá-lo", ordenou o delegado, "ele que se explique na delegacia." Jonas saiu arrastado, gritando que era inocente. Em seu íntimo, o medo atroz se desenvolvia, e se alguma acusação recaísse sobre o deputado na delegacia, Jonas ainda insistia que era inocente, quando o delegado mandou que o conduzissem à sala de interrogatório. Durante cerca de meia hora, permaneceu sentado numa cadeira desconfortável, até que o investigador entrou trazendo um computador. "Muito bem, senhor Jonas. Não quer confessar o seu crime?" "Que crime? Não cometi crime algum." "O senhor nega que matou o senhor Sebastião?" "É claro. Nem sei quem é esse sujeito." "Tem certeza?" "Absoluta." Olhando bem fundo em seus olhos, Soares acionou uma tecla do computador, de onde as vozes de Tião e Jonas se elevaram. "Escute aqui, cara. Ou você me dá mais dinheiro ou coloco a boca no trombone e grito para meio mundo ouvir, e que o seu querido doutorzinho me pagou para fazer. Não seja estúpido. Acha que alguém acreditaria em você? Acha que não? Quer pagar para ver? Você roubou o relógio. Qualquer tentativa de chantagear o doutor vai parecer extorsão e ameaça. Você que vai se dar mal. Veremos." Jonas encarou atônito, o sangue congelando nas veias. "Essa conversa é particular. Vocês não tinham direito." "Tínhamos sim", cortou Soares. "Tudo foi feito dentro da legalidade. As escutas foram autorizadas pela justiça. E daí? Isso não prova nada, não mesmo? E isso?" Soares avançou até outro ponto. Dessa vez foram as vozes de Jonas e de Lafayette que surgiram no áudio. "Que droga, Jonas. Ele está me pedindo uma fortuna. Não tenho esse dinheiro em caixa. Vou precisar acionar minha conta na Suíça. Se o senhor quiser, posso pensar em outra coisa." "Que outra coisa?" "Posso dar um jeito nele para o senhor." "Você quer dizer matá-lo?" "Como devia ter matado Dona Sofia quando o senhor pediu? Se eu tivesse feito o serviço, ao invés de contratarmos Tião, nada disso estaria acontecendo." Diante do mutismo de Jonas, Soares foi mais à frente. "O cara é um bandido. Deve ter um monte de outros bandidos atrás dele. E gente assim, o senhor sabe como é. Tem vida curta. Não tem como a polícia associar o nome dele ao nosso." "Muito bem, mas faça bem feito. Não deixe pistas
e certifique-se de que ele não tem nada que me incrimine. Além da palavra dele, duvido. Ninguém pode nem de longe desconfiar que fui eu quem mandei matar Sofia. Você entendeu, Jonas? Ninguém. As únicas pessoas que sabem são você e esse tal de Tião. Por uns instantes, Soares pensou que Jonas fosse partir para cima dele ou desmaiar. Tamanha lividez que descoloriu seu rosto. Satisfeito? Ele não respondeu, e aposto que a balística vai comprovar que as balas que mataram Tião saíram da pistola apreendida em seu poder. Quero meu advogado, disse Jonas laconicamente. Como quiser. Vai precisar mesmo. Recolhendo o computador, Soares saiu, deixando Jonas sozinho por mais alguns minutos, pensando no que acabara de acontecer. Não entendia como tudo dera errado. Talvez fosse melhor ligar para o deputado, afinal as escutas o incriminavam também. O que mais atormentava Jonas não era propriamente sua prisão, mas a decepção que Lafayette sentiria ao descobrir que ele falhara e que sua falha importaria em manchar o seu nome. Por mais que o deputado gozasse de imunidade parlamentar, as consequências nefastas do escândalo pairariam sobre ele por muito tempo. Quando finalmente vieram buscá-lo, ele pediu para usar o telefone. Ao invés de ligar para o advogado, Jonas resolveu pedir ajuda a outra pessoa. Um pouco hesitante, ergueu o fone do gancho e discou o número de César. Capítulo 47. Pelo resto da noite, Lafayette não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, foi para a câmara ainda pensando nas simples palavras de Jonas, confirmando a morte de Tião. Lafayette queria que aquele episódio acabasse de uma vez por todas. A coisa estava se complicando. Ao mandar matar Sofia, não sabia que outras pessoas teriam que ser assassinadas. O motorista dela também morrera, embora não estivesse nos planos matá-lo. Fábio fora ferido e agora o próprio assassino tivera que morrer. Havia mortes demais seguindo seu rastro. Era muito azar Fábio ter reconhecido o sujeito, mais azar ainda ter feito um desenho dele para a polícia. Só esperava que não precisasse mandar matar Fábio também. Lafayette se preparava para sair para o almoço, quando o celular tocou, indicando que a chamada era de seu assessor. Uma nuvem ensombreceu seus pensamentos e ele atendeu com certo receio. Alô? Você tem que voltar com urgência, anunciou César. Aconteceu uma coisa muito grave aqui. O que foi que houve? Jonas está preso. Atirou num cara nessa madrugada. Como é que é? Atirou em quem? Não sei ainda. O cara morreu na hora. Menos mal, pensou. Sabem por que Jonas fez isso? Jonas não diz nada. Pediu para falar com o advogado e ligou para mim. O mundo pareceu ruir. Lafayette conseguia antever o escândalo se aproximar. Confiava em sua imunidade parlamentar, mas mesmo assim, imaginou como seria sua vida num presídio imundo e infecto, rodeado de marginais da pior espécie. Balançou a cabeça num frêmito, como se assim pudesse atirar o pesadelo para longe. Já estou indo, finalizou secamente. Poucas horas depois, desembarcava no Rio de Janeiro. Foi uma sensação estranha. Jonas não estar ali para apanhá-lo. Ao invés dele, foi César que veio em sua direção. Alguns jornalistas tentaram assediá-lo, mas ele conseguiu repeli-los com nada a declarar. Vamos direto para a delegacia, ordenou sem nem cumprimentar o assessor. Claro, Lafayette não disse uma única palavra, com medo de revelar a César o que não devia. Na delegacia, saltou do carro sob um espocar de flashes e avançar de microfones. Deputado, o senhor faz ideia de por que o seu motorista foi preso? Questionou um jornalista. Tem algo a ver com a morte de sua esposa? Acrescentou outro. Por favor, deixe-no passar. César tentava manter os repórteres afastados de Lafayette, o que era uma tarefa praticamente impossível. Por sorte, alguns policiais surgiram, formando um cordão de isolamento para que ele conseguisse passar, sendo imediatamente conduzido à presença do delegado. Estevão o cumprimentou formalmente com a reverência de seu cargo exigia. Soube que meu motorista foi preso. Lafayette falou sem rodeios. Posso saber qual a acusação? Homicídio. O delegado foi direto, além de participação no assassinato de sua esposa. Como assim? Balbuciou, o suor frio ameaçando deslizar por suas faces. O delegado olhava para ele com ar enigmático, tentando descobrir
a melhor forma de dizer o que sabia sem provocar a ira do deputado. No momento em que ele clamasse pela sua imunidade, toda a conversa estaria encerrada. Ele sabia que não podia interrogá-lo oficialmente ali, mas, enquanto o deputado conversasse com ele, seguiria adiante para ver o que conseguiria descobrir. Temos várias escutas telefônicas que incriminam seu motorista. Em uma delas, ele combina com o morto, um assassino conhecido pelo nome de Tião Matador, o pagamento de uma certa importância em troca de seu silêncio. Silêncio, repetiu o deputado agora decididamente nervoso. Exatamente. 500 mil reais para que ele não revelasse à polícia o nome do mandante do assassinato de Dona Sofia, que no caso seria o senhor. Eu? Lafayette fingiu indignação, dando um salto da cadeira. Mas isso é um absurdo. Esse homem com certeza foi pago por alguém da oposição para me caluniar. Pode ser. Mas temos também escutas que revelam a conversa do seu motorista com o senhor deputado. Uma delas em especial. É muito interessante. Gostaria de ouvi-la? A um sinal seu, Soares ligou o computador, de onde as vozes do deputado e de Jonas surgiram nítidas. Ele está pedindo 500 mil reais. O quê? Ele ficou louco. Ninguém vale tudo isso. Para ele vale. E foi categórico. Ou o senhor paga ou ele abre o bico. Se eu soubesse que Sofia me sairia tão caro, teria eu mesmo dado cabo dela. O que eu faço, doutor? Pago o sujeito ou não pago? Você acha que alguém acreditaria na palavra dele? Na palavra de um bandido contra a de um deputado? Acho que não vale a pena arriscar. A morte de Dona Sofia ainda é recente, e uma acusação como essa faria pairar dúvidas sobre sua inocência. Que droga, Jonas! Ele está me pedindo uma fortuna. Se o senhor quiser, posso pensar em outra coisa. Que outra coisa? Posso dar um jeito nele para o senhor. Você quer dizer matá-lo? Como devia ter matado Dona Sofia quando o senhor pediu? Você acha que é capaz? Doutor, já fiz isso antes. Não vejo nenhum problema em apagar um bandido. O cara é um bandido. Deve ter um monte de outros bandidos atrás dele. E gente assim, o senhor sabe como é, tem vida curta. Muito bem, mas faça bem feito. Não deixe pistas e certifique-se de que ele não tem nada que me incrimine. Além da palavra dele, duvido. Ninguém pode nem de longe desconfiar que fui eu quem mandei matar Sofia. Você entendeu, Jonas? Ninguém. As únicas pessoas que sabem são você e esse tal de Tião. É o suficiente? Perguntou o delegado, mandando Soares desligar. As feições de Lafayette sofreram uma transformação indescritível. Primeiro ele ficou lívido, em seguida um rubor coloriu suas faces. Agora parecia ter adquirido um tom roxo, que Estevão não sabia se era de indignação ou raiva. Essa escuta não tem nenhum valor como prova, afirmou Lafayette, quase atropelando as palavras. Aí é que o senhor se engana. Todas as escutas foram legais. Tenho autorização judicial aqui comigo. Se o senhor quiser dar uma olhada... Você não pode grampear o meu telefone, tenho imunidade parlamentar. Oh, mas nós não grampeamos o seu telefone. Toda a conversa que o senhor ouviu veio do telefone de Jonas. Não tenho culpa se era o senhor quem estava do outro lado da linha do motorista. Idiota! Ele estava começando a perder a compostura. Você não tem competência para me acusar. Nenhum juizinho de bosta para me julgar, só o Supremo. Só o Supremo Tribunal Federal é que pode julgar deputados federais, assim como somente a Polícia Federal é que pode instaurar inquérito contra o senhor. A mando do Supremo. Sei de tudo isso, doutor, mas não estamos acusando de nada. Seu nome surgiu nas investigações por acaso. Quero falar com Jonas. Exijo vê-lo imediatamente. Pois não, podia ter pedido antes. Soares acompanha o doutor até a cela do motorista. Isso não vai ficar assim. Vou acabar com a sua carreira. Você não podia ter me envolvido na sua investigação. O que você fez foi ilegal. Quer dizer que o senhor manda matar sua mulher e outro cara e quem cometeu a ilegalidade fui eu? Não gosto do seu tom, delegado. Essa arrogância vai ter um fim. O senhor vai ser expulso da polícia. Sou um delegado concursado. Ao contrário do senhor que só assumiu o poder porque iludiu metade do povo. Veja lá como fala comigo, rapaz. Posso mandar prendê-lo por desacato. Na minha delegacia? Tente. Delegado estúpido. Se pensa que serei preso, está muito enganado. Nada vai me acontecer. Agora com o senhor, isso é uma ameaça?
Um aviso, cuidado. Minha profissão me ensinou a ser um homem cuidadoso, mas não se preocupe. Se algo me acontecer, garanto que o senhor será o principal suspeito. E agora, Soares, leve o deputado até seu compassa. Ai, não se preocupe. Hoje mesmo vou mandar as peças do inquérito para a Federal. Eles lá é que vão cuidar do senhor como é seu desejo, seguindo todos os trâmites legais, não duvido. Eles são muito competentes, sabia? Lafayette rodou nos calcanhares furioso, seguindo Soares até a área das celas. Estevão respirou aliviado. Foi um embate duro. Ele estava se arriscando a ser punido, mas que se dane. Fez o que era certo. Se o deputado ia ficar impune, não era mais problema dele. De tão irritado, Estevão não havia se dado conta da presença de César, que testemunhara o incidente. Ele permanecera o tempo todo quieto, regozijando-se por dentro. Quando o delegado olhou para ele, César levantou-se e estendeu-lhe a mão. Parabéns, doutor. Elogiou com sinceridade. O senhor foi o único que conseguiu pôr um limite na prepotência de Lafayette. Agora ele está vendo que nem tudo ele pode. Estevão abriu a boca perplexo. Nunca poderia imaginar que o assessor do deputado lhe daria razão, mas um sinal de que o homem devia ser o próprio diabo encarnado. Rezemos para que a justiça seja feita, tornou ele. Já está sendo. Era nisso que César precisava acreditar. Com a desmoralização de Lafayette, talvez ele ganhasse sua liberdade. Não aguentava mais os desmandos do doutor, nem suportava mais o desprezo que sentia por si mesmo, pela sua covardia. Aquilo tinha que ter um fim. Lafayette não se demorou muito na visita a Jonas. Voltou mais carrancudo do que antes. Não se despediu de ninguém. Gesticulou para César, que o acompanhou de olhos baixos. Na saída da delegacia, a mesma chuva de repórteres contidos pelos policiais de plantão. Idiotas! Rugiu ele, logo que se viu seguro dentro do carro. Isso não vai ficar assim, não vai mesmo. Leve-me até meu advogado. Não sou seu motorista. César ouviu-se dizer como se aquela voz não lhe pertencesse. Como é que é? Bufou Lafayette, mal acreditando no que ouvia. Você também vai se virar contra mim? Já se esqueceu do que posso fazer com você e sua família? Era preciso ter calma. Faltavam apenas 2 anos para que César se libertasse do jugo de Lafayette, mas qualquer atitude precipitada daria a ele tempo de executar sua vingança. Em breve, Lafayette não seria mais seu chefe, com sorte esqueceria também que é seu irmão. Capítulo 48. O táxi parou diante do prédio em que Tobias morava poucos minutos após Alicia deixar o hospital. Ela pagou a corrida, saltou e olhou para cima, ainda em dúvida sobre se deveria ou não falar com ele. A dúvida durou poucos minutos. Era melhor acabar logo com aquilo. Passou pelo saguão do edifício em direção ao elevador. Não havia porteiro, porque era desnecessário. Em uma época em que assaltos, assassinatos, vandalismo ou tocaias de qualquer espécie haviam deixado de existir, ninguém precisava vigiar as portarias. Foi com surpresa que Tobias abriu a porta. Ela era a última pessoa que ele esperava ver ali. O que você quer? Perguntou com uma certa agressividade. Quero falar com você, posso entrar? Mesmo contrariado, Tobias lhe franqueou a entrada. Indicou-lhe o sofá, sentando-se ao lado dela. Como está, Denise? Indagou ele, realmente interessado. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos dizem que em poucos dias ela terá alta do hospital. Embora ele não dissesse nada, era nítido o seu alívio. Os olhos dele, antes opacos, adquiriram um brilho manso, sinal de que a notícia lhe fizera bem. Graças a Deus, desabafou debilmente. Estranho você falar em Deus, não é, Tobias? Pensei que não acreditasse nele. Ele a olhou, sentindo a raiva se insinuar em seu coração. Por que diz isso? Quem não acredita em Deus? Eu achava que hoje em dia ninguém mais, agora tenho minhas dúvidas. Talvez alguns cientistas ainda pensem que podem tomar o lugar de Deus. Isso é bobagem. Deus não tem um lugar. Antigamente se achava que a ciência se contrapunha a Deus, não é um absurdo? É claro que é. Deus governa o universo, mas não faz de forma milagrosa, e sim dentro das leis da ciência que ele mesmo criou e permitiu ao homem desvendar ou desenvolver. Não matar é uma dessas leis? Aonde está querendo chegar com essa conversa, Alicia? Você não se deu ao trabalho de vir até aqui para filosofar sobre a existência de Deus. Sobre a existência de Deus propriamente não,
mas sobre as pessoas que ainda se julgam capazes de se sobrepor a ele. Não estou entendendo. Eu sei o que você fez no passado, afirmou categórica, referindo-se a Jaqueline Dimas. Você devia perguntar o porquê a seu pai. A ideia foi dele. Eu apenas fiz o que ele pediu em nome da nossa grande amizade. De cabeça baixa, ele não pôde ver o olhar de espanto que se estampou no rosto dela. Será que estavam falando da mesma coisa? Ele me deu as razões dele. Ela arriscou para ver o que descobriria. Quero ouvir as suas. Foi por amizade, eu já disse. Isso só não basta. Quero saber de tudo direitinho, mas por você. Você me deve isso, Tobias. Ele parecia envergonhado, esquivando-se de responder. Alicia percebeu que havia muito mais naquela história do que ela realmente sabia. Não precisava voltar tanto no tempo para descobrir segredos escusos. Naquela própria vida, havia algo tenebroso que aquele homem fazia tudo para ocultar. A esterilidade de seu pai não tinha cura. Ele revelou, quase matando-a de susto. Ele não possui os genes no cromossomo Y, capazes de determinar a produção de espermatozoides. É uma alteração genética para a qual, na época, ainda não havia cura. Você quer dizer que meu pai não produz espermatozoides? Constatou, tentando não parecer indignada. Não foi o que ele lhe disse? Ela sentiu incentivando a continuar. Seu pai fez vários espermogramas e em todos o que se observou foi a total ausência de espermatozoides. E aí, era nisso que seu pai e eu trabalhávamos. Mesmo próximos da descoberta da cura, não conseguíamos avançar. Sua mãe queria filhos e seu pai não podia lidar. Com medo de que ela descobrisse a verdade sobre sua infertilidade irreversível, ele optou pela reprodução assistida. O certo seria recorrer a um banco de sêmen, tornou ela, fazendo parecer que conhecia toda a história. Seria, mas seu pai nunca contou a Eva de sua infertilidade. Ela pensava que ele não produzia o número suficiente, mas o bastante para tentar a fertilização in vitro, por meio de uma injeção de espermatozoides. Em outras palavras, ela logo entendeu horrorizada. Vocês introduziram nela espermatozoides de um estranho, fazendo acreditar que eram de meu pai. Exatamente. E se não eram de um banco de sêmen, eram... Ela deixou a afirmação no ar, pois a constatação foi quase imediata. Só pelo olhar de Tobias, ela já sabia a resposta. Sua mãe era apaixonada por mim, acrescentou ele como se desculpasse. Eu era o melhor amigo de seu pai e ele confiava em mim. Você é meu pai? Escandalizou-se ela. E é esse o terrível segredo de vocês? Sim, balbuciou ele, confuso com a reação de espanto dela. Não pode ser, objetou ela, virando a cabeça de um lado a outro. Você, meu pai, de Bruna? O modo como Alice reagia era muito estranho. Ela agora agia como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Foi então que ele compreendeu que ela acabara de lhe revelar um segredo do qual Celso nada havia falado. Você não sabia, não é mesmo? Constatou aborrecido. Jogou verde e eu caí direitinho. Foi você que me contou tudo. Meu pai nunca me disse nada. Como pude ser tão estúpido? E você tão ardilosa? Veio com essa história de passado só para ver se eu dizia alguma coisa. Não foi bem assim. Eu realmente sei algo de seu passado, só que de um passado bem mais remoto. De novo aquela história de vidas passadas. Que desperdício de energia, Alicia. Nada do que tenhamos feito em vidas passadas justifica o ódio do presente. Seja lá o que foi que lhe fiz, peço mais uma vez que você me perdoe, assim como peço seu perdão por nunca ter lhe contado que sou seu pai. De repente, o envolvimento entre Dimas e Jaqueline pareceu sem importância. O que acontecia agora mexia diretamente com sua vida presente, com toda a história que ela agora vivia. Estou chocada, nem tanto por você ser meu pai, confessou ela, mas com o fato de que vocês enganaram todo mundo. Foi um erro, eu sei, mas seu pai tinha medo de perder sua mãe. Ele sempre a amou. Ele a amou e não se importou de você amá-la também. Sondou ela para certificar-se do que a mãe lhe dissera, que nunca fora correspondida por ele. Eu nunca amei. Celso sabia disso e sempre confiou em mim. Confiava que você não trairia com a mulher dele, tanto quanto confiava na sua competência médica. Não misture as coisas, Alicia. Sua mãe teve problemas na gravidez, que foram os resultados das drogas que vocês injetaram nela, não foi? Não é bem assim. Para que tudo desse certo, tivemos que usar uma medicação que estimulasse a ovulação,
e não há provas de que tenham sido essas drogas que causaram a gravidez gemelar de chifópagas. O que aconteceu com você e Bruna foi uma fatalidade. Não acredito em fatalidades. Tem razão. Tudo acontece por um motivo. Já pensou que a razão de você e Bruna terem nascido ligadas pelo coração tem alguma implicação espiritual? Logo pelo coração sentimos o afeto? O afeto é sentido no cérebro, mas é no coração que se manifesta. A Bruna transferia sangue do coração dela para o seu. Será que, espiritualmente falando, ela não desejava dar a vida a você? Quem sabe ela não escolheu passar por isso para se libertar de algum tipo de culpa? A dúvida se estampou nos olhos de Alicia. Nunca havia visto o problema sob aquele enfoque. A teoria parecia interessante, fazia todo sentido. Não conhecia muito a história de Jaqueline, mas seria bem possível que ambas tivessem algum espírito mais empedernido, acompanhando-as há muitas vidas. Seria isso? Gêmeos se ligam por excesso de amor ou de ódio, divagou ela. No caso de chifópagos, somente pelo ódio, já que nenhum amor poderia causar tanto sofrimento. Exatamente. E mesmo que hoje já não escolhamos mais amadurecer pela dor, existem casos em que isso ainda acontece. Poucos, mas há. Sei que acontecem, mas alguém tem que ser um instrumento. Sempre tem alguém que se dispõe a isso, embora hoje seja praticamente inexistente, mas você se dispôs por quê? Talvez eu tenha cometido algum erro, talvez meu erro tenha sido programado por mim para fazer a vontade de Bruna, talvez porque eu seja realmente incompetente. Então por que não usar a minha incompetência para ajudar alguém? Isso não é ajudar, você praticamente a matou. Se nada acontece ao acaso, a morte de Bruna já era esperada. Eu fui apenas a ferramenta que operou a vontade dela, que em última instância executou a vontade de Deus. Quer dizer então que você se julga o eleito de Deus para que se faça cumprir a vontade dele? Todos somos eleitos de Deus, todos somos seus instrumentos, todos somos parte dele. Cada um contribui com a ordem divina de acordo com o que já amadureceu espiritualmente. Você já pensou que eu devo também ter aprendido algo com meu erro? Acha que não sinto nada pela morte de Bruna, que também era minha filha? Era um ponto de vista válido. Na verdade, a lógica do que Tobias dizia era quase inquestionável. Quanto mais Tobias falava, mais refletia em suas próprias palavras. Só Deus sabia o quanto ele sofrera com tudo aquilo desde o início. Não queria ter cedido. Seu sêmen, mas Celso insistira. Devia ter se afastado depois disso, ao invés de continuar tratando de Eva, mesmo sabendo o que ela sentia por ele. Deixe o passado onde está, continuou ele, todos os passados. Concentre-se em viver o dia de hoje. Procure ser feliz com seu marido. Sou feliz com Juliano. Meu problema não está relacionado a ele, mas a você. Será que você não pode me perdoar? Já lhe contei tudo. Não há mais segredos entre nós. Eu não sei. Desabafou com sinceridade. Tenho muito em que pensar. Então pense. Só não se precipite em suas atitudes. Sua mãe não sabe de nada e é bom que continue assim. Não vou contar nada por enquanto. Quem tem que fazer isso é meu pai. E não pense que vou reconhecer você como pai daqui por diante. Você continua sendo um estranho, porque minha mãe se apaixonou. Espere aí. Parou chocada. Minha irmã, ela também é sua filha? É claro que não. Não sou nenhum degenerado. Poucos anos depois, seu pai conseguiu descobrir a cura da zospenia, que é a ausência de espermatozoides. Não sabe que ele ganhou reconhecimento mundial por isso? É verdade. Ele foi o primeiro a experimentar a nova droga. Denise com certeza é filha dele. Ela também sabe disso? Sim. Foi por isso que saiu daqui tão abalada, não foi, e sofreu o acidente? Ele não respondeu, nem precisava. Alice apanhou a bolsa e saiu sem se despedir, caminhando lentamente, como se carregasse chumbo nos ombros. Tobias não a impediu. Era melhor que ela se fosse. Ele também precisava pensar, concatenar as ideias, refletir sobre como agiria dali em diante. Depois de fechar a porta, Tobias apanhou o celular, que registrava 7 chamadas de Celso, provavelmente tentando alertá-lo da ida de Alice à sua casa. Havia também uma mensagem explicando a confusão que ele fizera com aquela história de passado, avisando de que a filha falava de um fato acontecido em uma outra vida, não na atual. Ao final da mensagem, lhe pedia, por favor, não conte nada a ela. Ele deu um sorriso desanimado. Podia ligar de volta, mas achou melhor responder a mensagem.
Sem saber como lhe dar a notícia, digitou simplesmente: tarde demais. Capítulo 49. Aflito por notícias, Celso ouviu o bip do celular, anunciando a entrada de uma nova mensagem. Tarde demais. Depois veio uma outra que parecia prosseguimento da primeira. Ela não sabe o que eu fiz depois. Celso não resistiu. Ligou para Tobias, que continuou sem entender. Sem saber o que fazer, ligou para Alicia também. Assim como Tobias, ela não atendeu. Mais tarde foi à sua casa. Juliano o recebeu com a usual cordialidade. E Alice, onde está? Indagou Celso. No banho. Ela não quer falar comigo, não é? Por favor, Celso, tente entender. Ela está magoada. Ela vinha superando bem todas essas revelações, mas saber que Tobias é pai dela foi um tremendo choque. Eu sei, e é por isso que preciso falar com ela. Alice entrou na sala pouco depois. Não lhe deu o costumeiro beijo nas faces. Ao invés disso, sentou-se numa poltrona mais afastada e o encarou. Não quero conversar com você. Não agora. Minha filha, por favor, deixe-me explicar, suplicou ele. Tobias mentiu? Ele meneou a cabeça. Então já está tudo mais do que explicado. Não é bem assim. Há coisas que você não sabe. Imagino, mais segredos obscuros. Não era você que queria resolver o passado? Retrucou ele com esperança, pois o passado veio à tona, da forma como você tanto desejou. Por que quer evitá-lo agora que ele se deu a conhecer? Não quero evitá-lo. Quero apenas um tempo para digerir as coisas. Quanto tempo? Não sei. De nada adiantaram as súplicas de Celso. Decidida a não tocar mais no assunto, Alicia permaneceu junto a ele, ostentando um ar glacial que o desestimulou. Ela fazia questão de demonstrar frieza. Desse dia em diante, por mais que Celso tentasse, Alicia não se abria. Falava com ele formalmente, como se falasse com um estranho a quem devia respeito. Nada de demonstrações de afeto, nem sinais de compreensão ou perdão. Para Celso, foi difícil esconder a situação de Eva, mas conseguiu graças, em parte, ao silêncio de Alicia. Ela não falava com o pai nem com a mãe. Disposta a não magoar Eva ainda mais, optou por silenciar. Celso seguiu sem vê-la até o dia em que Denise teve alta do hospital. Ele e Eva compareceram logo cedo, a fim de levá-la para casa. Vou ficar com Alicia por uns tempos, anunciou Denise. Por favor, minha filha, venha para casa. Ele quase implorou. Lá posso cuidar melhor de você. O que você pode fazer, eu posso também, objetou Alicia. Deixe-a ir, aconselhou Eva. Melhor na casa de Alicia do que na de Tobias. A simples menção daquele nome, Alicia sentiu um calafrio. Discretamente olhou para Denise, que mantinha os olhos no chão, evitando encarar qualquer um deles. Vou passar em sua casa mais tarde, mãe, avisou Alicia, para pegar umas roupas para Denise. É claro, minha filha, vou separá-las para você. Ótimo, então vamos? Vamos. De mãos dadas com a irmã, Denise saiu do hospital. Vou acompanhá-las até em casa, disse Celso. Não precisa, objetou Alicia. Sei o quanto você deve estar ocupado no trabalho. Não. Ele começou a protestar. Alicia tem razão, pai, concordou Denise. Não se preocupe comigo, preocupe-se com o seu trabalho. Tchau. Celso não tinha mais o que dizer. Ao lado de Eva, observou-as entrarem no carro de Alicia. Por que será que tenho a impressão de que elas queriam se livrar de você? Considerou Eva. Queriam? Ele tentou disfarçar. Não creio. Elas não têm motivos para isso. Da janela do carro, Denise percebia a frustração de Celso. Ele está arrasado, observou ela. Sei que está, concordou Alicia. Será que é certo o que estamos fazendo? Não devíamos falar com ele? Por enquanto não me sinto com ânimo para conversar sobre isso com ele. Deve ter sido difícil descobrir que ele não é seu pai. Isso não tem nada a ver. Descobrir que Tobias é meu pai biológico não altera em nada o que sinto por eles. Meu pai é quem me criou, quem me deu amor. Tobias é um estranho para mim. Um estranho por quem estou apaixonada. Isso sim é um problema. Agora compreendo porque ele olhava tanto para você. Cheguei até a ficar com ciúmes. Ciúmes de mim? Ora, Denise, francamente, é verdade. Eu achando que ele estava interessado em você e ele admirando a filha que nunca pôde conhecer. Não sou filha dele, protestou aborrecida. Meu pai se chama Celso. Tudo isso é muito esquisito, retrucou ela, ignorando os protestos de Alicia.
Minha irmã, filha do meu namorado. Ele ainda é seu namorado, surpreendeu-se. Não sei, não deveria, mas eu o amo, não sei o que fazer. Ele tem procurado você. Ele ligava todo dia para o hospital para saber como eu estava, mas nunca pediu para falar comigo. Sempre falava com a enfermeira de plantão. Covarde. Ele está escabriado, Alice, com razão. Pudera, depois do que ele fez? Ele mentiu, Denise. Não tem medo de que ele engane? Não. Tenho medo de não conseguir superar a mentira. Seguiram sem se falar, cada qual embrenhada nos próprios pensamentos. Mais tarde, acomodada no quarto de hóspedes, Denise pensava em Tobias. Queria falar com ele e não queria. Os dias foram se passando e nada de ele a procurar. Cada vez que o telefone tocava, ela se sobressaltava, achando que poderia ser ele. Nunca era. O celular dela também se mantinha quieto, compactuando com o silêncio dele. Alicia, por outro lado, dava graças a Deus por ele não aparecer e nem ligar. Quanto mais ausente ele se demonstrava, mais Denise perceberia que o amor dele não era de verdade. Sabia que confundiu os sentimentos, fazendo refletir sobre a irmã a antipatia que sentia por Tobias, mas não podia evitar. Seu pai biológico era diferente do pai que a criara, e o que era pior, era responsável pela morte de sua outra irmã. Pensar em Bruna lhe trouxe ainda mais dúvidas. Ela podia não gostar de Tobias, mas tinha que reconhecer a veracidade das palavras dele. Ela e Bruna provavelmente haviam sido inimigas mortais em outras vidas, optando por nascerem chifópagas para ver se conseguiam superar as adversidades. Ainda com esse pensamento, adormeceu. Era tarde da noite, quase de madrugada, quando seus olhos se fecharam, despertando em sua mente as lembranças que atendia ao chamado dos sonhos. Ela vinha caminhando por um imenso gramado, de um verde tão vivo, que mais parecia um tapete novo e felpudo. Ao longe, uma espécie de cortina branca esvoaçava ao vento, atraindo seus passos. À medida que se aproximava, notou um jardim cultivado num círculo, como uma ilha de flores em meio a um mar de grama. A cortina esvoaçante não era cortina, mas um tecido finíssimo, cor de pérola, suavemente ondulado pelo sopro ameno da brisa. O tecido fazia parte de um vestido muito simples, mas que emitia raios perolados cada vez que o sol incidia sobre ele. Já bem próxima do maravilhoso jardim, parou admirada. O vestido foi ganhando forma, as pontas esvoaçantes se juntaram, delineando a silhueta de uma mulher abaixada, de costas para ela, colhendo flores coloridas e perfumadas. Antes que Alicia tivesse tempo de perguntar onde estava e quem era ela, a moça se virou, exibindo um rosto bem delineado, bonito, pela quantidade de luz que emanava dele. Não era propriamente uma luz, mas uma aura cristalina que pairava ao redor dela. A moça sorriu, com um punhado de flores nas mãos, levantou-se estendendo-as para Alicia. Pegue, colhi para você. Alicia pegou. Eram flores que ela nunca havia visto, tão lindas que pareciam feitas à mão. Obrigada, agradeceu. Mas quem é você? Que lugar é esse? Você não se lembra mais de mim? Fala tanto no meu nome e não sabe quem eu sou? O rosto da moça não lhe era totalmente estranho. Havia em seu sorriso uma familiaridade que ela não sabia bem precisar. Você não é Jaqueline? Observou. Muito esperta. Sei que a conheço, afirmou, mas de onde? Venha aqui. Alicia foi. Chegando em frente dela, a moça mexeu no que parecia ser um bolso interno do vestido. Dele, retirando um espelho pequeno, todo trabalhado em prata. Ainda sorrindo, ela ergueu o espelho bem diante dos olhos de Alicia. A imagem nele, refletida, lhe causou uma espécie de choque. Ela olhou no espelho para a moça e, em ambos os casos, o que via era sua própria imagem. Bruna, é você mesma? É claro que sou. Como não percebi antes, você é igualzinha a mim. Somos gêmeas, lembra-se? Mas você morreu ainda bebê. Como pode ter crescido e ficado com a minha cara? Você sabe que eu não morri. Posso ter desencarnado ainda bebê, mas meu espírito já viveu muitas vidas, assim como o seu. E você faz ideia de quantas vidas desperdiçamos, insistindo em um ódio que não tinha razão de ser? Ela meneou a cabeça. Muitas. E foi por isso que nós duas resolvemos reencarnar como chifópagas, para ver se dávamos um jeito em tanta animosidade. Mas você morreu logo, nem tivemos a chance de nos conhecer. Quando soube de mim, o que você sentiu?
Ela pensou por alguns minutos até que respondeu: pena, pesar e um inexplicável amor. Então deu certo, viu? Você morreu para que eu vivesse. Por quê? Porque queria provar a mim mesma que sou capaz de renunciar em nome do amor. Em nossa última encarnação, deixei primeiro a vida física, mas continuei presa ao seu magnetismo. Eu a odiava, considerando-a culpada por todo o meu infortúnio. Aos poucos comecei a perceber que meu ódio não passava de ilusão e pensei em mudar. Contudo, quando nos reencontramos no mundo espiritual, senti que fraquejava. Tinha medo de que outra vez na matéria, livre das lembranças, todo o meu ódio retornasse. Mas eu já estava cansada. Não queria mais odiar você. Foi então que tive a ideia de reencarnar grudada em você, como uma forma de dizer a mim mesma que eu sou capaz de amar e de renunciar em nome desse amor. Do meu coração partiu o sangue que alimentou durante um breve período de tempo, até que a separação me trouxe de volta e deu a você a vida. Era o que eu queria e você aceitou. Mas por que, Tobias? Alguém tinha que fazê-lo, não tinha? E como ele bem observou, ele foi um instrumento mais adequado na época. É por isso que venho pedir-lhe para não odiar. Tobias sofreu muito com tudo isso, ele não teve escolha. Me desculpe, Bruna, mas acho que a gente sempre tem uma escolha. É verdade, mas nem sempre se escolhe entre um bem e um mal. Às vezes, podemos optar entre dois bens ou dois males. Quando isso acontece, o que você escolhe? O bem maior ou o menor mal? Viu só onde quero chegar? Tudo bem, entendi. Tobias escolheu o menor mal. E qual era a outra opção? Isso você vai ter que esperar ele dizer. Eu não tenho esse direito. Por que está me contando isso agora? Tudo tem um tempo de maturação, nem antes nem depois, mas cada coisa há de vir no momento certo. Se você colher a fruta antes, vai comê-la verde e terá dor de barriga. Se colher depois, vai comê-la estragada e qual será o resultado? Dor de barriga também, certo? Bruna, estou entendendo. Você quer que eu perdoe Tobias, não quer? Quero que você esqueça o passado. Passou, não volta mais. Aproveite o presente. Não perca tempo sofrendo por coisas sobre as quais você não tem domínio algum e não pode modificar. Tobias nem se lembra de Dimas. Você o está punindo por algo que ele desconhece. Mais ou menos, no fundo, a alma sabe. Tudo isso está registrado em suas lembranças remotas. Ele não precisa delas para prosseguir sua jornada e você também não. Se não precisasse, não me recordaria. Não é verdade que tudo tem um motivo? E qual acha que é o seu motivo? Perdoar? Sugeriu a contragosto. Como você mesma disse, a alma sabe. Perdoe. Afinal, você também não foi nenhuma santinha. Vou pensar. Você já teve muito tempo para pensar. Faça isso por mim. Não faça por você mesma, mas porque gosta de mim. Você gosta de mim, não gosta? Você sabe que sim. Sinto uma ligação muito estreita com você. Nós sempre fomos muito próximas mesmo. Infelizmente, nem sempre como amigas. Na maioria das vezes como inimigas, até que na nossa última encarnação resolvi ser sua mãe. Você foi minha mãe, surpreendeu-se. Fui mãe de Jaqueline. Então é isso, está explicado. Muitas coisas ainda carecem de explicação, mas não são necessárias nesse momento. Você não precisa se preocupar com o passado. Esqueça, perdoe, viva. Vou tentar, eu prometo. Bruna segurou a mão de Alicia, a mesma em que ela segurava as flores. Lembre-se de que dar flores é um gesto carinhoso de pedir perdão e uma grande prova de amor. É verdade. Com um beijo suave, Bruna começou a esvanecer, aos poucos, reduzindo o brilho de pérola que a envolvia. Alicia olhava fascinada. Nunca vira coisa tão bonita. Subitamente, a imagem de Bruna parou de sumir, mantendo-se em uma aura diáfana e brilhante. Mais uma coisa, falou apressada, como se de repente se lembrasse de algo que não poderia ser esquecido. Diga a papai que não teria adiantado nada. Só então ela se foi.